Boa noite. Rabino Kloiber nos vai dar a oportunidade. Tem poucos rabinos que conhecem muito de muitos assuntos. Muito mesmo. Rabino Kloiber é um deles. Oba, muito obrigado. Conhece dos assuntos mesmo, como alguém me sugeriu para falar sobre os sonhos a semana passada. Eu achei que tem que trazer um expert do assunto, que é melhor. O sonho é uma conversa de Deus, muitas vezes. Os sonhos têm uma mensagem. Os sonhos têm uma carta aberta de Deus para nós. Então eu pedi para o Rabino Kloiber contar para nós sobre os sonhos. Muito obrigado. Então nós estamos ao vivo. Aqui todo mundo. Oba, parabéns. Aí, então, se uma coisa dá certo de cara, é suspeito. Se uma coisa dá certo de imediato, é suspeito. Porque quando o Adão e Havá, eles comeram a fruta do Etz Hadat, misturou no mundo o bem e o mal. Toda coisa boa tem que ter um lado ruim, toda coisa ruim tem que ter um lado bom. Então, se desse tudo certo, seria suspeito. Então, começa com um probleminha, depois, graças a Deus, o problema é resolvido. E a nossa aula de hoje é sobre o assunto dos sonhos. E tem pessoas que, cada vez que eles sonham, eles me ligam, eles falam, olha como eu sou importante. Deus conversou com Abraão por meio de sonhos 2, 3 vezes durante toda a história de Abraão Avinu. Deus conversou com Yitzhak, conversou com Yaakov por meio dos sonhos 2, 3 vezes. Deus conversou com Yosef, Hashem conversou com Yosef por meio de sonhos 2, 3 vezes. E comigo, Hashem conversa toda noite comigo. Toda noite eu vou dormir, Hashem me dá mensagens. Só que ele falou, depois de tantos anos, né? Pode ser que a Hashem já está com algum problema, que já está velhinho. Então, cada vez ele me dá uma mensagem tão atrapalhada. Eu não sei o que fazer. Quer dizer, o erro está com ele, não está comigo. E todo mundo entende que se alguém precisa de um psicólogo, não é Hashem, não é Deus. Quer dizer, talvez a gente está entendendo errado a coisa. Deus é a essência do bem, Hashem é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem, e Hashem não precisa, nenhuma criança vai chegar na escola, vai falar, olha, o meu pai está querendo me assassinar. O seu pai te ama, sua mãe te ama. Então, se a criança está pensando assim, talvez o problema é mais com a criança do que com os pais. Quando a gente pensa que Hashem está colocando a gente num beco sem saída, talvez o problema não é isso que está acontecendo, que eu estou lendo a realidade da maneira incorreta. Eu não queria citar esse assunto, mas a definição da doença da esquizofrenia é que a pessoa lê a realidade de uma maneira diferente. Ele pode falar, quem está certo? Você ou nós dois estamos lendo a realidade de 2 maneiras diferentes. Só porque você é a maioria, eu sou a minoria, você está dizendo que você é normal. Então esse é o detalhe. Ou seja, a pessoa está lendo a realidade da maneira incorreta. Como você sabe que essa maneira é incorreta? Porque, pega os fatos, Deus é a essência do bem. E a pessoa teve um sonho, uma tragédia. E ele falou, olha o que Deus está preparando para mim. Olha o que Deus vai me aprontar. Então ele está lendo a realidade de uma maneira incorreta. Então, para entender o negócio dos sonhos, nós vamos analisar o que vem a ser um sonho de acordo com a Torá. E porque às vezes Hashem ele usa esse recurso para falar com uma pessoa. Então, dizem nossos sábios, existem tipos de sonho. Tem um sonho que ele vem por meio de um anjo e nessa hora a pessoa está feliz da vida porque o anjo ele vem do mundo superior, ele vem do mundo bom. A presença do anjo do lado da pessoa faz com que a pessoa se sinta muito bem. Então, tem o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, Nebuchadnezzar. Ele sonhou que ele vai se tornar um animal, ele vai comer grama, e imagina o rei do país mais rico do mundo, vai se transformar num animal, ele vai andar de 4 e comer grama, um sonho horrível. Só que ele sabia que ele tinha lá
o feeling dele, ele sabia que era um sonho verdadeiro, mas ele não tinha entendido o que aconteceu. Ele acordou de manhã, chamou o profeta Daniel e falou para o profeta Daniel: olha, eu tive um sonho maravilhoso, me senti muito bem. E quando ele descreveu o sonho, ele vê que é uma grande tragédia. Então, como pode ser um sonho maravilhoso? Ele sonha que ele vai virar um animal. Um sonho maravilhoso que traz uma mensagem dessas. Dizem nossos sábios, bem-vindas, dizem nossos sábios, por causa que esse sonho, ele veio por meio de um anjo. Então, a presença do anjo faz com que a pessoa se sinta maravilhosamente bem, independente do conteúdo que o anjo vai repassar para ele. Então, nesse caso, Nabucodonosor era o rei da Babilônia, não era eu, não era você. E ele tinha que receber uma mensagem divina que ia mudar o mundo. Na hora que ele virasse, imagina o Biden agora está andando de 4 e comendo grama. Aí o Irã vai fazer a festa, né? Então, na hora que o Nabucodonosor se transformasse, tipo, a personalidade dele ficasse uma personalidade animal, aí iria mudar toda a política no mundo. Então, Hashem antecipou isso, repassou para ele essa mensagem para que os judeus não estivessem em perigo, para que tudo pudesse ser preparado antes disso acontecer, para que o próprio Nebuchadnezzar pudesse deixar um sucessor a tempo. Ele deixou o filho dele, a história continua assim. Tem um segundo tipo de sonho, que a pessoa na hora do sonho, ele está apavorado. Dizem nossos sábios, a pessoa sonha, ele está horrorizado. E não importa que esse sonho, o conteúdo dele é bom, mas esse sonho, ele vem para a pessoa por meio de um demônio. O que vem a ser um demônio? Não precisa ficar com medo, no Brasil tem coisa pior do que isso. No Brasil tem coisa pior. O demônio ainda ele tem os limites dele, né? É uma criatura espiritual limitada. Aqui você não pode andar com o celular na rua. E se sumir da sua mão, não é o demônio que pegou. Então, assim, pega leve com os demônios, que você pode andar com o celular na rua, no meio dos demônios, você não vai ficar sem celular. Porque no Brasil tem coisa pior do que isso, que são os próprios... algumas pessoas. Aqui os espaço cai na frente da delegacia, né? mais calmo. Mas tem lugares aqui, eu no Bom Retiro, não posso andar com o telefone na rua. Tinha um amigo judeu religioso que estava com o telefone, estava falando com a esposa dele, passou uma bicicleta e o pessoal é expert. Então, existe uma coisa que é um demônio, mas ele tem os limites dele. Ele não aparece nos jornais porque não faz muita coisa. Não é estrelinha de noticiário. Mas uma coisa ele tem a capacidade de fazer. Ele pode fazer imagens. Ele pode fazer um disco voador voando no céu, você só não vai conseguir pegar isso. Então tinha um caso desses que o anjo da morte ele fez com que o povo visse o enterro de Moshe Rabbeinu no céu. Então existe esse recurso, ele tem um recurso que ele pode dar um sonho para alguém. Mas para que essa coisa ruim se aproxime de nós, é da mesma maneira que aqui no Brasil, antes de dormir, você costuma trancar a porta. Não sei se todo mundo tranca a porta antes de dormir. A gente no Bom Retiro tranca a porta. Pode ser que aqui em Genópolis não precisa, você pode dormir de porta escancarada. Mas no Bom Retiro se tranca a porta por precaução. E mesmo assim já chegou a quadrilha com carro de polícia, vestidos de policiais, entraram no prédio para verificar alguma coisa muito grave, e era uma quadrilha que ia assaltar um apartamento, já estava tudo planejado. Então a gente deixa a porta trancada. E esses demônios também, eles têm o acesso deles. E como a gente faz para trancar a porta para eles, sendo que eles são criaturas parcialmente espirituais e parcialmente materiais. Está escrito que Deus criou o mundo em 6 dias, o resto foi feito na China. E essas criaturas, elas não foram feitas na China. Elas ainda estão dentro dos 6 dias da criação, só que nos 6 dias da criação está escrito que o primeiro dia, diz o Zohar, é Chesed, revelação da Sefirah, chamada de Chesed, a bondade, a extrema bondade.
No primeiro dia da criação tinha água para tudo quanto é lado, tinha luz para tudo quanto é lado, resta de bondade. Segundo dia da criação é Gvurá. Gvurá, Deus fez a separação. Separou entre as águas de cima e as águas de baixo, ou seja, foram criadas a gravidade, a atmosfera, a estratosfera. E terceiro dia é Tiferet. E aí Hashem separou o bem do bem, a coisa boa da coisa boa, e ficou melhor. Cada coisa boa estava no espaço certo dela, ficou melhor. Quarto dia, Netzach, Hashem criou o sol, a lua e as estrelas. Quinto dia, Hod, Hashem criou as aves, os peixes. Sexto dia, Yesod, Hashem criou os animais, criou a gente, e o ser humano, ele é a única criatura inteligente que Deus criou no universo inteiro. Ou seja, tem uma possibilidade de ter árvores em outro planeta, possibilidade pela Torá 99%. Por quê? Está escrito como Deus criou o mundo. Ele, Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz. No princípio Deus criou o céu e a terra, Deus criou tudo, uma grande bola contendo tudo. Uma bola de trilhões e quatrilhões e quincalhões e não sei quantos milhões de quilômetros, e daqui começa a sair tudo. No terceiro dia a terra tirou as árvores, as ervas e tudo que é vegetação. No quarto dia está escrito que a terra tirou, Hashem fez o sol e a lua e as estrelas a partir daqui. Hashem tirou daqui o sol, Hashem tirou daqui a lua, Hashem tirou daqui todas, absolutamente todas as galáxias. Isso que os cientistas, eles cheiram um pouquinho, eles falam, olha, tinha um Big Bang. Isso é depois que o Zohar já falou que tudo saiu daqui. Então o cientista, ele já tinha lá os assessores judeus dele, né, que deram essa ideia. Porque eles veem que as galáxias estão se distanciando. Eles falam, pera, então começou aqui, porque está tudo se distanciando daqui. Mas o Zohar já fala que tudo saiu daqui. Então o que saiu no quarto dia, que deu origem às galáxias, já saiu com árvores, com frutas, com verduras, e aí pode ser que por causa das mudanças climáticas aqui do nosso planeta, que hoje em dia já virou uma coisa comum, uma árvore se extinguiu aqui, e no lugar onde ela chegou, no quarto dia da criação, ela não se extinguiu lá. Então o cientista chega lá, a nave espacial. A nave espacial chega num planeta desconhecido e tem lá árvores com frutas que não tem na Terra. E por quê? Porque tudo foi criado aqui no paraíso, no Gan Eden Mikeden, paraíso no Oriente Médio, só que na hora que aquilo saiu daqui, as condições climáticas dos outros planetas mantiveram aquela árvore viva, e as condições climáticas daqui mudaram, e o astronauta vai falar, descobriu uma árvore lá no outro planeta que não tem aqui. Isso 100% pode acontecer, 99,9%, sem problema, está previsto. Mas vida inteligente só pode ter aqui. Então o que aconteceu que a Torá nos conta que no sexto dia, quando Deus criou o homem, a primeira criatura inteligente que existe no universo, a primeira e única, o Hashem criou o homem, e já imediatamente Hashem tinha criado uma pessoa só, com uma alma só, e diz o Zohar, eram duas faces, era lado homem e lado mulher. As mulheres sempre vão falar que elas eram o lado da frente, mas na Torá não fala qual lado era o homem, qual lado era a mulher, mas diz que eram dois lados. Então Hashem separou, o homem e a mulher separou esses dois lados. O homem e a mulher, as únicas criaturas inteligentes que existem no universo, e de repente aparece uma cobra falando. E a cobra foi criada, pegadinha, que dia Deus criou a cobra? Eu fui em Israel, fui 18 anos professor de crianças de 3 anos de idade, né? Eu fazia essa pergunta para eles. Eles respondiam, mas não eram todos que sabiam, então não se preocupem.
Então tinha alguns que sabiam que Deus criou a cobra no quinto dia. Tinha alguns que não sabiam. Não tem problema, não é? Então, no quinto dia a cobra foi criada. E a Torá não conta pra gente que olha, o primeiro animal inteligente que já está falando e é esperto e já consegue passar a conversa. Alguém foi criado no quinto dia. E no sexto dia, quando Deus criou o homem e a mulher, já tinha uma cobra falando. E a cobra, ela conseguia fazer negócio melhor do que todo mundo. A tal ponto, quando Deus perguntou para o homem, por que você... A única coisa proibida que tinha para fazer é que aquela árvore do bem e do mal, ela tinha uma sincronização. Quando se fala sobre essas árvores, a sincronização com a Sefirot lá em cima. Então ela tinha uma sincronização com a Klipá. A árvore da vida é a sincronização com as 10 Sefirot do mundo superior. A árvore do bem e do mal é a sincronização com a Klipat Noga, que ela tem um lado bom e um lado ruim. Então a gente falou para ele, você fazendo uma ação, no mundo da ação, comendo essa fruta, você vai baixar esse mundo para nível de Klipat Noga. O que quer dizer isso? A história da saída do Egito vocês conhecem, né? Se eu fizer uma pergunta, quem saiu do Egito, o povo de Israel ou o faraó com o povo egípcio que foram para a Terra Santa e deixaram a gente no Egito? Se eu perguntar isso, vocês vão saber. Então, Moshe Rabbeinu, ele tirou o povo de Israel do Egito. E quem não queria deixar a gente sair do Egito? Agora, o faraó não queria que a gente saísse. Então o Hashem falou, então vamos dar uma praga para o faraó. Abalar a estrutura do Egito. E o Egito, eles tinham rios sagrados, eles eram pretos de cabelos lisos, tinham rios sagrados e vacas sagradas. E posteriormente o rei da Assíria, o Sanherib, ele conquistou aquele país e levou aqueles egípcios para outro lugar. E tinham 10 tribos judaicas também, foram levadas para outros lugares. E hoje a gente vai ver na Índia que tem pessoas escuras com cabelo liso, com rios sagrados, com vacas sagradas. E a Índia está fora do lugar, porque tem, os chineses são amarelados e o Paquistão são árabes. Então a Índia é um país africano no meio da Ásia. Então aqueles egípcios antigos, eles achavam que o rio Nilo era um rio sagrado. Como hoje na Índia tem lá os rios sagrados, e eles rezavam para vaca também, para boi. E então a gente falou, vamos começar agora. Primeiro, ninguém sabia que tinha um plano de 10 pragas. A gente falou para Moshe, falar para o faraó, se ele não deixar o nosso povo sair do Egito, o rio Nilo vai virar sangue. Chegou a hora de fazer isso, Hashem, Deus, ele falou para Moshe, você vai dar uma cajadada no rio e o rio vai virar sangue. Porque nós estamos no mundo da ação. Aqui, para que a coisa desça do mundo superior para cá, precisa fazer uma ação. Moshe falou, desculpa, eu não vou poder fazer isso, porque essa cajadada, qual era o simbolismo dela? Que esse rio, que ele é a idolatria do Egito, o rio sagrado do Egito, ele vai levar um castigo, vai levar uma cacetada. E ainda depois vai virar sangue, quer dizer, como uma pessoa que leva uma cacetada de um policial e começa a sangrar. Moshe falou, esse rio me salvou a vida. Quando eu era pequenininho, eu tinha 3 meses de idade, minha mãe me colocou numa cestinha e me colocou no rio, e eu estou vivo por causa disso. Chegou o exército egípcio, não me encontrou em casa, então não vou poder dar cacetada nesse rio. Hashem podia falar para ele, então vamos fazer o rio virar sangue sem cajadada. Não tem como. Hashem falou para ele, então fala para Arão, para o seu irmão, para ele dar cajadada, porque tem que ter uma ação no mundo da ação, e essa ação ela vai fazer a sincronização do mundo de baixo com o mundo de cima. E essa ação de dar cajadada no rio fez com que naquela hora que aquele rio estava sincronizado com a Sefirat Malchut lá em cima, e esse milagre aconteceu, o rio virou sangue de maneira sobrenatural. Não era algum animal pré-histórico que morreu lá e começou a sangrar. De maneira sobrenatural, a matéria do rio virou sangue. Por um tempo determinado. Cada praga levava uma semana, Moshe Rabbeinu avisava 3 semanas que até a praga, 1 semana tinha praga. Então essa cajadada, quer dizer, essa ação no mundo da ação,
que ela tem uma sincronização, era o que aconteceu no paraíso. O Hashem falou para Adão, para se ele vai comer a fruta do Etz Hadat, ele vai estar fazendo uma ação que vai causar a abertura da Klipat Noga, que é uma clipá que ela tem um lado bom, um lado ruim, ele vai misturar nesse mundo bem e o mal, tudo vai ficar perecível. Então, o Adão, ele fez aquela ação, ele comeu aquela fruta, aquilo foi como uma cajadada no rio Nilo, ele transformou o nosso mundo no mundo que vocês vivem hoje. E, consequência disso, terminou o 6º dia da criação, o sol se pôs e as estrelas ainda não saíram, e como consequência disso, que o Adão tinha feito o que ele fez, e ele trouxe as clipot para o mundo, ele trouxe o lado ruim para o mundo, a criação continuou, foram criadas criaturas que eram um horário que já não era nem dia nem noite. No 7º dia, quer dizer, depois da saída das estrelas, já nada mais foi criado. E então, nesse horário que é chamado de Ben Hashmashot, que não é nem dia nem noite, foram criados esses demônios. Eles têm limites, eles não aparecem nos jornais, mas dentro desses limites que eles têm, eles podem fazer imagens no céu, eles podem fazer imagens dentro da sua cabeça. E como você pegou agora, dizem nossos sábios, que esse sonho que você teve foi um demônio que fez você sonhar. E como você fecha as portas para eles não entrarem, então para os ladrões do Bom Retiro, você fecha as portas, você tem que colocar lá plada elétrica, porta de aço, com, não sei, mas eles fazem um dinheirão lá com essas portas no Bom Retiro. A gente tem porta velha, que eles sabem que não tem muito o que roubar na nossa casa, né? Eles rastreiam antes e eles sabem onde entrar, onde não entrar. Mas os coreanos, eles têm porta de aço com blindada. Mas como você fecha as portas para os demônios, coloca uma mezuzá ksherá, mezuzá que foi escrita por um sofer de verdade e que não tem erros, foi escrita Lechem Kedushat Mezuzá, foi escrita com Kavaná. Dessa maneira você consegue fechar a porta para eles, eles não se aproximam. A gente tinha no Bom Retiro também outro detalhe interessante, tinha invasão de ratos. E os ratos subiam nas paredes do prédio, e o nosso apartamento é no primeiro andar. E o que aconteceu? Trouxemos uma empresa para desratizar o apartamento, eles queriam R$1.500. A minha mulher falou, olha, no lugar dos R$1.500 vou adotar uma gatinha. E ela falou, nesse caso é permitido porque a gente precisa do gato para a guerra, que, né, se você precisa do animal impuro para uma função, aí não teria problema. Então o rei Davi tinha uma mula, se é só para ter um animal impuro dentro de casa, animal impuro atrai coisas impuras. Então, mas ele tinha os ratos dentro de casa, a gente já tinha animais impuros no meio dos armários lá, os ratinhos que moravam dentro de casa, então falaram que o rato, ele sente o cheiro do que o gato faz, ele já foge. Aí colocamos uma gatinha dentro de casa, os ratinhos fugiram. Então eu vi que o negócio é que funciona, uma coisa espanta a outra, uma coisa atrai outra. Aí aproveitei e troquei os meus outros de casa também. Depois dessa, não tivemos mais esses pesadelos. Oi? Só como estou interrompendo, você falou que é proibido o judeu ter cachorro, gato? Não é que é proibido, não é que é proibido. Assim, alma impura atrai alma impura. O rei Davi tinha uma mula, que a mula, na época do rei Davi, não tinha esses carros que tem hoje. E para fazer uma guerra, eram os cavalos que puxavam as carruagens. Então o rei Davi tinha uma mula, carro supersônico da época. Então é um animal impuro, mas na hora que você precisa dele, então não tem problema. O cachorro é um animal impuro, mas aqui no Brasil tem os ladrões, então na hora que o ladrão chega, o cachorro começa a latir, então você precisa do cachorro para espantar o ladrão, para te acordar, para ver o que está acontecendo. Agora, ter um animal impuro sem necessidade, ou ter os desenhos do animal impuro, ou fotos do animal impuro, é como se a gente tem essa gatinha em casa, toda noite aparece gato nos telhados, lá em volta do prédio, e começa a miar, e eles são atraídos por ela. E aí eu tenho um pique, é tipo uma escova de dente
que ela faz soltar água. E aí eu saio com isso, vou atrás dos gatos lá, eles fogem, né, que eles não gostam de água. Mas assim, sempre eles se atraem, porque tem uma gata dentro de casa, então os outros gatos se atraem. Agora, a gata ela tem uma alma impura, de animais impuros, então ela atrai o que é parecido com ela. Agora, como você se livra de uma coisa dessas, tipo... E aí a gente vai chegar no assunto do sonho. A pessoa tem um pesadelo, como pode ser que ele estava com medo no pesadelo? Porque a presença do demônio do lado dele faz com que ele fique apavorado. Mas no pesadelo ele sonhou que ele vai ficar muito rico, ele vai ter muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro. Mas era um pesadelo porque ele estava morrendo de medo lá o tempo todo. Porque era um demônio que estava repassando isso para ele. A presença do demônio faz com que ele sinta todo aquele medo. Então, você quer fechar a porta para eles, aí eles são criatura espiritual, meio material. Então, você coloca mezuzá que cheirar em casa, você se livra desse problema. Mas aí dizem, nossos sábios, um sonho ruim, o sonho que você sentiu medo, você já não precisa se preocupar. Esse sonho nunca vai acontecer. Por quê? Porque era um demônio que te fez uma brincadeira de mau gosto. Então, até aqui a gente estuda dois tipos de sonho. Tem um sonho que ele vem por meio de um anjo, um sonho que ele vem por meio do demônio. E agora vai ter o sonho principal, que é o sonho que a gente poderia dizer 99,99999% dos sonhos, que é a excreção do cérebro, vamos dizer assim em português. A pessoa pensou durante o dia, sonhou com aquilo de noite. Então, tem um caso muito interessante. Na Torá está escrito que é proibido ter uma relação com uma pessoa que é a mulher do outro, vamos dizer assim. Ter uma relação com a mulher casada, mas que não é casada com ele, é casada com outro. E ele tem lá uma vizinha, ele ficou muito empolgado com a vizinha, ele pensou nela o dia inteiro, e ela não é a mulher dele, ela é a mulher do vizinho. Então é proibido pensar nela, porque se você vai pensar nela, aí depois de noite você vai sonhar com ela, e isso pode causar um acidente hidráulico entre homens, e esse acidente hidráulico, ele pode criar, ele é uma coisa que cria demônios. Tudo uma equação, assim. Então, o que acontece na prática? Os nossos sábios proibiram a gente de olhar para coisas, pornografia, que se chama, que a gente não tem experiência com essas coisas, mas assim, pornografia, não pode olhar para isso, por quê? A pessoa vai falar, eu estou olhando para um plástico, é uma tela de um computador, é uma coisa morta, não é uma mulher de verdade. Se eu coloco a mão, eu vejo que não é uma coisa viva, mas o fato dele olhar para ela, de noite ele vai sonhar com aquilo, e aí a gente vai entrar em mais uma categoria de sonhos, que dizem nossos sábios, e principalmente o Zohar fala muito sobre isso. Na hora que a pessoa pensa coisa errada durante o dia, eu não digo assim, estou dizendo coisa errada, vocês me entendem, eu não posso entrar em muitos detalhes assim, mas vou dar um exemplo. Um exemplo que tem na história do Brasil: o José casou com a Maria, mas o filho não era do José, entende? Então, um caso desses, qualquer brasileiro, eu vou lá na cozinha, chamo alguém, pergunto quem era o José, claro que eu conheci. 2000 anos atrás tinha o José, quem que era a Maria? Eu perguntei, o filho era de quem? Ele vai falar, não era do José. Então, isso é coisa ruim. Ou seja, assim, a mulher, para ser virgem casada, tem que ser na noite de núpcias. Os gregos antigos, romanos antigos, tinham um conceito de um todo-poderoso, que era o Zeus foi com a mulher do anfitrião na noite de núpcias e ninguém conseguiu matar ele depois de uma dessas, então ele é o todo-poderoso. Então eles inventaram uma história dessas, mas o conteúdo da história é que um homem que pensa numa mulher que ela é casada com outro, aí isso é coisa ruim. Então ele não pode pensar nisso. Mas se ele sim pensou, e depois de noite ele vai ter um sonho, aí dizem nossos sábios, os olhos dão ênfase nisso, quem vai aparecer no sonho dele não é o demônio e a demônia desses do baixo escalão,
aí já vai chegar o alto escalão, que é, a gente não pode falar o nome para não atrair coisa ruim. A gente fala, uma é L-I, a outra é N-A, e aí elas vão, Deus me livre, se relacionar com ele no sonho dele. E isso pode causar um acidente hidráulico, assim, falando numa linguagem bem limpa, é que a gente está numa live e tem todas as idades. Então não posso entrar em detalhes assim, detalhes detalhados, mas esse acidente hidráulico, vamos chamar assim, cria demônios, e isso é o que elas querem. Então essa é uma categoria de sonhos também que a pessoa pensou na coisa errada e de noite ele sonhou com aquilo, não é pensamentos da cabeça dele. Agora veio para ele as duas mulheres lá do mundo de baixo e elas se relacionaram com ele no sonho dele. Vamos agora para mais uma categoria de sonhos, que é simplesmente a consequência de qualquer pensamento, por mais bobinho que seja. A pessoa pode sonhar com isso. E depois ele vai pensar, ele vai falar, olha, Hashem se revelou para Abraham Avinu 2, 3 vezes por meio do sonho, se revelou para Yosef 2, 3 vezes, para Jacob 2, 3 vezes, para mim, Hashem, Deus se revela para mim toda noite. Olha só, então, esses pensamentos que a pessoa pensa em qualquer coisa, e ele acaba sonhando com isso no meio da noite. Então, dizem nossos sábios, os 99,9% dos pensamentos podem aparecer num sonho, mas nunca a pessoa vai sonhar com um elefante do tamanho que o elefante é, e uma agulha do tamanho que a agulha é, e o elefante passando pelo buraco da agulha, sem o elefante ficar pequeno, sem a agulha ficar grande. A pessoa nunca vai conseguir sonhar com isso, porque isso é uma coisa que ele não viu. Então, por isso que o sonho, a maior parte dos sonhos são os pensamentos dele. É tipo, a pessoa tem suor, então é tipo uma expressão do cérebro. Então, em continuação, a Gemara traz exemplos de um sonho verdadeiro que Deus se revelou para o nosso patriarca Abraão. Então, isso é chamado de profecia a nível de Malchut. Deus se revelou para ele por meio do sonho. Por que tinha que ser por meio do sonho? Que naquela época nosso patriarca ainda não tinha feito o Brit Milá, então ele não estava em um nível que daria para se revelar para ele, que Hashem pudesse se revelar num nível superior. Aí o sonho, então, a revelação profética a nível de Malchut. Depois Hashem se revela para Jacob Avinu, também no mesmo nível. Hashem se revelou para Yosef, também nesse mesmo nível. E isso aconteceu 2, 3 vezes durante a vida de cada um deles. 2, 3 vezes. A gente vai ver Yosef, ele sonhou 2 vezes. Então, assim, pega leve com sonhos, não é todo dia, todo sonho que você sonha de noite já é profecia, revelação divina, e já você faz suas malas e já se prepara para... Não, eles receberam essa revelação, aquilo era uma profecia. Por que hoje um sonho desses não acontece? Eu não vou perguntar aqui, senão é pegadinha e já está no horário da janta, mas eu vou falar para vocês uma vez e depois, se alguém perguntar, vocês já vão saber. Tinham, entre a destruição do primeiro Beit HaMikdash e a construção do segundo, tinham os Anshei Knesset Agdolah, traduzido como os homens da grande assembleia. Eles eram 120 sábios e profetas que eles viveram entre a destruição do primeiro Beit HaMikdash e a construção do segundo Beit HaMikdash. Esses Anshei Knesset Agdolah, entre eles estava a Rainha Esther, entre eles estava Mordecai da Esther, e eles viram que na época da Rainha Esther foi decretado um holocausto para todo o nosso povo, para 127 países, que eram os únicos 127 países que tinham no mundo, para todos os judeus. Qual foi a diferença entre aquele holocausto que foi decretado e o holocausto da Alemanha? O Rommel, general alemão, quando chegou no norte da África, ele analisou o Sefaradim.
E ele falou, o Sefaradi não é judeu. Ele falou, o Sefaradi é um árabe de religião judaica, e por causa que essa perseguição não é uma perseguição religiosa, é uma perseguição racial, eles não têm raça judia, então não vão matar o Sefaradi. O Roma, o general da Alemanha, hoje eu tenho um primo que não tinha o que fazer com o dinheiro, ele já está com quase 80 anos, 70 e alguma coisa, não quase 80, eu estou com 64, talvez ele está com 7.0. Ele não tinha muito, assim, a pessoa não tem muito o que fazer com o dinheiro, então ele foi fazer um teste de DNA. No teste de DNA deu 33% judeu Ashkenazi, 33% judeu Sefaradi, 33% árabe. Aí eu falei, tá vendo? Eles reconhecem até hoje como se fossem duas raças. Judeu Sefaradi uma raça, judeu Ashkenazi uma raça. Então o que acontece na prática? O Holocausto da Alemanha não pegou norte da África. Quando o Roma chegou no Egito, os judeus Ashkenazim de Jerusalém, isso eu vim em Jerusalém, eles prepararam as malas para fugir para o Iraque, para o Irã, lá para fugir dos alemães, os Ashkenazim. Então, quer dizer, o Holocausto da Alemanha não foi abrangente quanto o Holocausto da Pérsia. Se acontecesse aquilo, todos os judeus do mundo morreriam. E os Anshe Knesset Agdolá, eles viram que a Esther pediu para o Mordecai fazer um decreto de jejum de 3 dias. E depois que fizeram esse jejum de 3 dias, aí ela entrou, convidou o rei para um banquete, e depois na outra noite mais um banquete, e conseguiu não só anular o holocausto, mas o rei falou, não tem escolha, o decreto do rei não tem como cancelar, então eu sou obrigado a fazer um decreto para vocês matarem todos os nazistas antes da data do holocausto, tipo os nazistas da época, né? Aí eles falaram, mas a gente é judeu, a gente não quer matar ninguém. O rei falou, não tem jeito, vocês são obrigados a matar todos os antissemitas, porque não tem como revogar esse decreto. Então, simplesmente o decreto vai desaparecer, porque não vai ter pessoas para colocar isso na prática. E os judeus foram obrigados a matar todos os nazistas da época, e não teve holocausto, no fim teve holocausto para os nazistas, no lugar de ter holocausto para os judeus. E tudo isso, os Anshe Knesset Agdolá viram que foi no mérito dos 3 dias do jejum. Então eles falaram, então a gente agora vai fazer uma boa. Eles fizeram 40 dias de jejum, só comeram de noite. E nesses 40 dias de jejum, depois que terminou, eles falaram, Hashem, a gente pede agora, nesse mérito dos 40 dias de jejum, que você tire o Yetzer Hara, a inclinação que a gente tem para fazer idolatria. E Hashem tirou. Para o que é inclinação para a idolatria? O Adão Rishon, o primeiro homem, tinha a cobra. A cobra estava falando. De onde a cobra estava falando? A cobra foi criada na quinta-feira, ela era um animal irracional, e ela começou a falar, e falava, conseguiu passar conversa lá em todo mundo. Diz o Zohar que era o anjo da morte que baixou na cobra, e ele que começou a falar por meio da cobra. Por que ele escolheu a cobra para se revelar nesse mundo? Porque a cobra é o animal mais traiçoeiro, mais cruel. Então ele, como anjo da morte, que é o anjo mais cruel, mais traiçoeiro, ele teve uma afinidade com a cobra. E ele falou para Adão, olha, ele se enrolou lá em volta da árvore do Etzadat, e falou para Adão, olha, eu sempre estive aqui, esse mundo sempre existiu, e veio alguém, comeu essa fruta e virou Deus. E ele está falando com vocês. Agora, se você comer essa fruta, você vai para Deus. Ele não quer concorrência. Ele falou para vocês não comer essa fruta porque ninguém quer concorrência. Então, ele não quer que vocês comam. Você vai comer a fruta, você vai para Deus. Então, Adão Rishon, ele se auto-idolatrou, ele quis ele virar Deus. Ele comeu o Pri Etzadat e baixou o mundo para Klipat Noga, mas por causa que o motivo que ele comeu aquilo foi para ele se tornar Deus, ele fez uma auto-idolatria, ele trouxe para o ser humano o instinto da idolatria, a paixão pela idolatria, tipo a atração da alma humana pela idolatria. Então, na época do primeiro Beit HaMikdash, as pessoas sentiam como uma mulher sente atração por um homem, como um homem sente atração por uma mulher, os dois sentiam atração para fazer idolatria.
A pessoa tinha uma atração pela idolatria, uma atração física, diferente do animal que não sentia essa atração por uma idolatria. O ser humano, por natureza, depois que o Adão Rishon comeu o Pri Etzadat, ele começou a sentir essa atração por idolatria. Então os Anshek nessa Tegdolá fizeram esses 40 jejuns, Hashem tirou, a pedido deles, do nosso povo, o povo de Israel, tirou de nós a atração pela idolatria. Na época do segundo Beit HaMikdash só tinha idolatria por motivos políticos e financeiros, mas não tinha mais essa paixão, essa vontade. A pessoa que fazia idolatria porque ele sentia ali, tinha, não sei como falar em português, eu não quero usar a palavra assim, tesão por idolatria, mas é isso mesmo. Ele sentia assim uma atração acima do normal. E terminou. Não sentiram mais. Só que para que a pessoa tenha um livre-arbítrio, o lado bom e o lado ruim tem que estar no mesmo nível, para que a gente possa optar entre fazer o bem ou fazer o mal. Por causa que já não tinha mais o Yetzer Hara da idolatria, a gente teve que tirar de nós o nível da profecia. Então, a partir de lá não tem mais profetas. Terminou a Torá escrita com 24 livros escritos, não tem mais profecias a partir de lá. Até hoje. Então, quer dizer que essa categoria de sonhos que Abraão Avinu teve, que Jacob Avinu teve, que o Yosef teve, que Deus se revelou para ele por meio do sonho, que isso é uma profecia a nível de Malchut, isso já não tem a partir dos Anshek nessa Tegdolá. Perdemos a profecia, por quê? Perdemos a atração pela idolatria. Então, a gente para equilibrar, para que a gente tenha o mérito de escolher entre o bem e o mal, ele teve que tirar de nós esse nível de profecia. Dá um exemplo simples. Nossa alma desce para o mundo para uma corrida de obstáculos. Então a pessoa está aqui para ultrapassar obstáculos. Imagina, você vai agora para uma competição internacional e vão falar, olha, chegou lá uma brasileira, coitada, vamos dar para ela obstáculos pequenos. Você coloca uma latinha de cerveja, uma latinha de Guaraná, uma latinha de Coca-Cola e a sua medalha pendurada no final. E fala, olha, você pula uma, pula duas, pula três, pega a sua medalha e vai embora. A pessoa vai falar, viajei até aqui para ficar famoso, pular todos os obstáculos, você me dá um obstáculo pequeno. Então, por isso que a gente sempre tem que ter esse livre-arbítrio. Sempre o obstáculo tem que ser no nível da nossa... Tem que ser no nosso nível, não pode ser menor. E depois que os Anshek nessa Tegdolá, eles conseguiram lá em cima que a gente perdesse a atração pela idolatria, perdemos também a profecia. Aí voltou o livre-arbítrio. Então, sonho que Hashem se revela para você, Deus se revelar para você para te falar alguma coisa, isso é profecia, nível de Sfrat Malchut. Então, isso não existe mais, a partir daquela época. Então, o que sobrou? O sonho por meio do demônio. E aí é tudo papo furado, que eles são os demônios, eles estão gozando de você. Ah, eles têm limites, sim. Se o seu relógio sumiu, não é o demônio que passou a mão. Se a sua carteira sumiu, não foi o demônio que te tirou do bolso. Eles têm limites. Sim, os brasileiros são mais perigosos do que eles. Depende de quem. Mas no Bom Retiro, a gente tem que guardar bem, mesmo que a gente paga um imposto para o governo pagar o salário da polícia. E o quartel da polícia do estado de São Paulo fica a 1,5 quarteirão da minha casa. Meu prédio tem que estar cheio de grades e eu não posso falar no telefone na porta do prédio. E então, não é um demônio que vai passar de bicicleta e levar o telefone. Então tá bom. Mas eles podem te fazer um sonho, um pesadelo, isso sim. Então compra uma mezuzá kshará. Você se lembra disso? Sonho por meio de um anjo, que já é uma coisa assim, ligada à visão profética. Então, sendo que perdemos a profecia, esses sonhos por meio de anjos, sendo que eles estão ligados a isso, como o sonho do Nabucodonosor, que era uma pequena profecia de que ele iria se tornar um animal, está ligado à visão profética também. Então, o que sobrou para nós são os sonhos causados pelos nossos pensamentos. Então, tinha um Amorá, o rabino da época da Mishnah, chamado de Tana, o rabino da época
da Gemara chamado de Amará, ele chamava, o nome dele era Shmuel. Ele se encontrou com o imperador da Pérsia. E imagina você se encontrar hoje com o Ayatollah do Irã. Uma coisa assim, Pérsia é Irã. Então o pessoal não é simples. Mas aí o imperador da Pérsia falou para ele: vocês dizem que vocês são grandes sábios. Então me fala o que eu vou sonhar essa noite. E ele falou: agora vamos planejar o sonho dele, né? Que eu vou ter que falar. Então ele pensou assim: qual é a maior preocupação que o imperador da Pérsia tem? Pérsia é Irã e Roma é Estados Unidos. E os dois estão se pegando no Golfo Pérsico. Então ele falou: olha, sabe o que? Você vai sonhar que os romanos ganharam a guerra. E não só que ganharam a guerra, agora tem que pensar numa coisa mais absurda: eles te escravizaram, e sendo que você é o rei, na escravidão que eles te fizeram, eles te colocaram para moer caroços de tâmara, que é uma coisa totalmente inútil. Hoje está baixando. Olha, Nathalie, você não falou que você vinha. Eu vou começar de novo então. Então vamos começar desde o começo. Nathalie chegou agora, vamos recomeçar agora a aula desde o começo. Mas olha, Nathalie. Não quero atrapalhar. Não, é uma honra. É uma honra ver vocês aqui. E Nathalie, a gente se conhece, eu não quero falar quantos anos para não entregar a idade dela, né? Mas, assim, agora, o que aconteceu? O Shmuel falou para ele ainda uma coisa absurda. Pegou a maior preocupação da vida dele, que era Roma, o Império Romano que estava concorrendo com o Império Persa, e falou para ele: eles vão te escravizar, e sendo que você é um rei, tem que te dar uma honra, mas uma escravidão é um trabalho duro. Então vão te colocar no moinho para você moer caroço de tâmara, que é uma coisa que não tem nenhuma utilidade, num moinho de ouro, porque você é o rei. É uma coisa tão absurda. Ele pensou nisso o dia inteiro, porque tocou na preocupação dele, e foi uma coisa também absurda. Então de noite ele sonhou com isso. A mesma coisa aconteceu agora do outro lado da fronteira, no Império Romano. O Império Romano, o imperador, ele tinha uma, como chamava, uma consultoria, que os maiores sábios do mundo trabalhavam na consultoria dele, tipo, pegaram os maiores talentos do mundo, entre eles o Rebbe Shlomo bar Hanania, que era um grande rabino, e o imperador um dia fez uma pegadinha dessas para ele também. Não perguntou o que foi criado no quarto dia, mas perguntou nem quando a cobra foi criada, mas senão ele, não sei se ele iria saber ou não, mas perguntou uma coisa mais difícil. Ele perguntou o que ele falou: vocês dizem que vocês são muito sábios, me fala o que eu vou sonhar essa noite. Aí, de novo, ele pensou qual é a maior preocupação do imperador de Roma, os persas. Qual é a maior preocupação? Como você chama a menina? Seu nome? Oi? O seu nome? É Nicole. Como? Nicole. Nicole, me fala qual é a maior preocupação dos Estados Unidos? Maior preocupação dos Estados Unidos. O Irã. Né? O Irã, a maior preocupação do Irã não é os Estados Unidos, a maior preocupação dos Estados Unidos é o Irã. Então, antigamente tinha Roma e Pérsia. O Irã era a Pérsia, eles falam Fársia até hoje. E os Estados Unidos era Roma, a Europa. Então, o Rebbe Shlomo bar Hanania falou: você vai sonhar que você perdeu a guerra dos persas, e os persas te colocaram, sendo que você é imperador, te colocaram para, te escravizaram, te colocaram para ser um pastor de lagartixa com um cajado de ouro. E a coisa, ele tocou na preocupação dele, e a coisa era tão absurda, que aí o imperador de Roma pensou nisso o dia inteiro, e de noite se sonhou com isso. Então, isso é a receita dos nossos sonhos atualmente. A gente se preocupa com alguma coisa, ou vê alguma coisa estranha, e a gente pensa nisso o dia inteiro, e de noite a gente sonha e com aqueles isso. sonhos que não tem nem pé nem cabeça, por onde vamos? Sabe? Aqueles que Sim, não é nada com sim. nada. Sim, então a lição é, a pessoa nunca vai sonhar com um elefante do tamanho que ele é, e uma agulha do tamanho que ela é, e ele passando no meio do buraco da agulha, mas a agulha no tamanho da agulha, porque são coisas que ele não viu. Então a coisa absurda
Tem que ser uma coisa absurda que ele pegou um pedaço de um leão com uma pata de galinha, com um rabo de jacaré. Ele montou uma coisa absurda dentro das coisas que ele viu. Mistura muitos elementos, nada a ver com o seu ambiente, né? Ele pegou, fez um quebra-cabeça. Ele pegou, mas o avião ele viu. Se ele tivesse há 2000 anos atrás, ele não sonharia com o avião. Então ele pegou a asa de avião com o rabo do cavalo e com a pata da galinha e montou lá no sonho dele uma coisa estranha, mas dentro de pensamentos. Ou seja, hoje em dia, os 99,9% dos nossos sonhos, por causa que já sobrou para a gente só isso, são os nossos pensamentos, são, vamos dizer assim, gases do cérebro, vamos dizer assim, não tem outra palavra para falar. Oi? O Rabino já me falou isso, não sei se é verdade. Você sonha com uma cobra, ou que a cobra vai te picar, quer dizer que você vai ganhar muito dinheiro. Sim, então agora nossos sábios falaram que quando esse sonho, ele é um sonho que vem por meio de um anjo, nesse caso, aí a Gemara em Masechet Brachot, ela traz um capítulo inteiro sobre esses sinais. Aí, quer dizer, o anjo ele vai te repassar uma mensagem de Torá. É quando o Adam Rishon, o primeiro homem, ele comeu a fruta proibida, Priet Sadat. Então a gente perguntou para ele, por que você fez isso? Se ele falasse, desculpa, mesmo que eu fui criado em idade adulta, a idade adulta são 20 anos, mesmo que você já me criou uma criatura inteligente, mas não tinha experiência de Shalom Bait, casamento aqui, a mulher me passou conversa, eu caí. Então, desculpa. Então, aí o que ele falou? Ele falou, você é culpado, você me deu uma mulher que não presta. Então você tem que fazer tshuva, você tem que se arrepender que você me deu uma mulher assim. Não fez tshuva, ele não se arrependeu do que ele fez. Ele jogou a culpa em Hashem. Hashem perguntou para Eva, porque você deu a fruta para ele, né? Ele está alegando que ele sozinho não iria comer, você colheu e deu para ele. A Eva falou, olha, o problema aqui é a cobra. Você colocou uma cobra no paraíso, eu não faria uma coisa dessas. Então você tem que fazer tshuva, você tem que se arrepender de ter colocado a cobra no paraíso. Se a Hashem tivesse perguntado para a cobra alguma coisa, você sabe que a Hashem para a cobra não perguntou nada, porque ela já tinha a resposta pronta. Ela ia falar, Deus falou para não comer, uma cobra falou para comer. Eles deveriam ouvir a quem? Ouvir a Deus ou ouvir a cobra? Ouvir a Deus. Você quer uma água? Eu gostaria muito obrigado. Olha, muito obrigado. Oh, isso é um exemplo que você está na live da nossa instituição. Isso é um exemplo para todos nós. Olha, Baruch Hashem, a minha filha em casa também, ela me dá sempre no começo da aula, minha filha. Mas é porque ela está acostumada, que a gente começa a aula e depois eu seguro, não, aí eu seguro a aula inteira. Aí. Não, olha. Gente, eu vou ganhar mais agora. Uau, está baixando. Atzlacha, Briut, Panasá, Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidade judaica de toda a família. Grandes milagres em grande estilo. Voltando então agora para cá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech olam, shakol ne'obed bare. Amém. A gente está sempre com muita coisa assim, não temos. Então, só para terminar, então a Gemara fala, quando a pessoa tem um sonho que vem por meio de um anjo e ele vai para a cobra no paraíso. Hashem, para a cobra, o homem não fez tshuva, não se arrependeu do que ele fez. Se ele tivesse feito tshuva, Hashem desculpava ele. Sendo que ele não fez tshuva, então Hashem falou para ele, tem que retificar isso de outra maneira. Então Hashem falou para ele, olha, por meio do suor da sua face, quer dizer, por meio de você trabalhar duro, você vai comer o pão. Então, o castigo que o homem recebeu, que ele vai ter que trabalhar para pagar as contas. Até hoje a gente passa por isso, assim, porque hoje já tem as máquinas, né? Não precisa suar na prática, mas antigamente não tinha as máquinas. Hoje a gente pode trabalhar com o computador, fica mais fácil. A mulher, a gente falou para ela que ela vai dar a luz com sofrimento.
E hoje, graças a Deus, já tem anestesia, assim já dá para também. O homem trabalha, não precisa suar no trabalho, a mulher não precisa sofrer também. Mas, para a cobra, a gente falou para ela, você vai comer pó. E eu tenho uma instituição, nossa ONG, no Butantã, perto do Instituto Butantã. E uma vez eu fui lá com a minha filha, a gente foi procurar essa cobra que come pó. E falaram pra gente que se der pó para a cobra comer, a cobra morre. Não tem cobra que come pó. Então o que quer dizer? Não tem cobra que come pó. Se a cobra come pó, ela morre. Então, pó. É terra. Terra. Não tem cobra que come terra. Então o que aconteceu na prática? Quando a gente falou para o homem, com o suor da sua face você vai comer o pão, e não quer dizer que você vai pegar o pãozinho, esfregar na testa e depois comer. Quer dizer esforço, não quer dizer suor de verdade. Quando a gente falou para a mulher que com o sofrimento ela vai dar à luz, não quer dizer que ela não pode tomar uma anestesia. Agora com a cobra, o que quer dizer então que Deus falou para a cobra, você vai comer pão? Quer dizer assim, a sua comida, a sua planação, o seu sustento vai ser encontrado em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, de graça, da mesma maneira que o pão é uma coisa que tem no mundo inteiro, de graça a qualquer hora. Aí você não vai precisar rezar, eu não vou ouvir essa voz. Então essa era a maldição da cobra. Hashem não queria que a cobra rezasse. Então, isso que a maldição da cobra é, que ela vai ter todo o sustento dela, em qualquer lugar, a qualquer hora, de graça. Então, quer dizer que se você sonhou com a cobra, é sinal que você vai ganhar muito dinheiro. Assim, por isso a Guimarães faz. Isso, a Guimarães faz esses cálculos, assim a Guimarães traz todos esses sinais baseados nesses cálculos. Então a gente já ultrapassou de longe o tempo que eu tinha que dar essa aula para vocês, então não vou fazer agora, nesse momento, sessão de perguntas e respostas por causa disso, mas, se vocês quiserem, depois a gente tem o nosso canal, Shtabach Shamalad, eu estou vendo todas as curtidinhas e coraçõezinhos. Shtabach Shamalad. Gente, muito obrigado para todos vocês, muito obrigado para todos que estavam na live. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas e toda a família, grandes milagres em grande estilo. Becolto. Agora, como desligar? Um dos sinais que Mashiach vai chegar, dizem nossos sábios, todos os jovens vão fazer todos os velhos passarem vergonha. Isso nunca tinha acontecido, só aconteceu quando inventaram o telefone. Então agora, quando eu compro um telefone novo, né, uma vez cada 2, 3 anos, eu tenho que perguntar para minha filha de 10 anos como usar o aparelho, né? Ela me ensina tudo, me mostra. Agora, como desligar a live, como sair da live, aí eu vou precisar de ajuda, eu vou ter que te devolver de qualquer jeito